queridos dos nonos anos, professor Ronildo novamente. Nós estamos agora aqui na página, o exercício da página 31, as construções número 4 e 5, que ficaram, que eu pedi para vocês fazerem, já pedi, né, já dei os passos na última aula, né, e agora a gente vai fazer a construção, ok? Vou ler com vocês novamente o enunciado. Ele quer que a gente faça uma construção de uma circunferência de centro C, dá um ponto C e raio R, tangente externa à circunferência OM e também a reta T. Então ela é uma circunferência que pode ser aqui ou aqui, que é tangente a essa circunferência e também a reta T. Então pode ser dos dois lados, né? Eu vou optar por fazer apenas, né, a primeira construção, tá? E apenas de um lado só, mas e o outro lado é do mesmo jeito, né, no caso. Sendo, aí ele tem as condições, sendo a perpendicular do ponto O, que está aqui, até a reta T, a medida do raio da circunferência em questão, certo? Então eu sei que essa circunferência ela vai ter o raio dela é daqui até aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma reta, né? Essa reta aqui é perpendicular a T, que passa por O, para mim saber essa distância do raio, né? Da circunferência que a gente quer. Eu já expliquei como que vai ser, né? No outro vídeo, e agora a gente está fazendo as construções, certo? Então vamos lá, sem perder tempo. Compasso, ponta seca em O, tá? Uma abertura que você consiga, né? Traçar dois pontos aqui em T, na reta T, certo? Então, vou colocar aqui, lá. Ok. Determinei dois pontos, né? Depois que achou os dois pontos, vou até marcar esses dois pontos aqui, ó. Tá dando para enxergar no vídeo. Dá lá. Agora eu vou com a ponta seca em uma das extremidades com abertura maior que a metade da distância desses dois pontos encontrados agora. E vou determinar lá embaixo, tá? Chegar um pouquinho para cima, olha lá, ó, tá vendo? Vou traçar aqui, fazer aquele xizinho, né? Ponta seca de um lado da extremidade. Agora eu vou com a mesma abertura do outro lado, no outro ponto, né? Na outra extremidade aqui. E vou encontrar a reta que passa, que é perpendicular a T e passa por O. Agora nós vamos apenas ligar esse ponto de encontro lá embaixo, tá vendo? Aqui, lá no ponto O, e aí eu tenho uma reta que eu vou chamar essa reta de reta R, tá? Só para mim não me perder aqui na explicação, ok? Vou chamar essa reta de reta... Aliás, vou chamar de reta R, tá? Aqui é a reta R. E eu vou destacar esse pedacinho aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, tá? Vou chamar esse ponto aqui, a interseção entre a reta R e a reta T, vou chamar de ponto A. Deixa eu ver. Vou chamar de ponto R, tá? Vou chamar de ponto R, só para depois, lembrando que aqui é o ponto O, né? Tá? Só para marcar um pouquinho mais forte. Tá? E por que eu fiz isso? Porque ele falou que de O até R é a distância, né? É o raio da circunferência que a gente vai determinar. Depois que a gente achar esse centro, só basta nós traçarmos com essa medida, que é a medida de O até R, ok? Bom, então esse primeiro passo, eu fiz um roteiro aqui, ó, que é o primeiro passo, traçar a reta R, perpendicular a T, que passa pelo ponto O, determinando R em T, ponto R na reta T, ok? O segundo passo é nós agora traçarmos uma reta que é perpendicular a R, já determinada,
portanto, vai ser paralela à reta T, né? E nessa reta vai estar o ponto C, lá na frente. E essa reta tem que passar pelo ponto O, ok? Então vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho, né, esse prolongamento aqui da reta R, que eu vou precisar, né? Tá? Então, olha lá. Como é que a gente faz isso? Traçar uma perpendicular aqui ou uma paralela a T que passe por O também dá certo, né? Mas a gente pode passar aqui, vamos determinar com o compasso, ali ó, pegar meu compasso, centro agora em O, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o segundo passo, nós vamos traçar uma reta S, perpendicular a R, que passe por O. E aí a interseção dessa reta com a circunferência já ali, né, no desenho, nós vamos chamar de ponto A, ok? Meramente para a gente seguir os passos, né? Para efeito de construção. Então, uma abertura qualquer. Vou pegar essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Um pouquinho maior que o raio dessa circunferência. Vou traçar ela aqui, ó. Um pontinho lá em cima. Um pontinho lá embaixo. Certo? Ok? E aí, agora com esses pontos determinados aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho. Esse ponto aqui. E esse ponto aqui. A distância até o centro é o mesmo. O que eu vou fazer? Vou pegar meu compasso, olha lá, colocar nesse primeiro ponto lá em cima, abertura maior que desse ponto até O, né? E vou traçar ali na frente, ó, tá? Fazer um xizinho novamente ali, é aquele processo para se determinar uma perpendicular, né? Ok? Mesma coisa eu vou fazer com a mesma abertura, ponta seca lá embaixo, o ponto vermelho lá embaixo. Vou determinar aqui o xizinho, né? Que é exatamente o encontro. Nesse encontro nós vamos... Aqui nós temos um ponto. E agora nós vamos ligar... Vou pegar uma caneta verde. Não, vou pegar uma caneta laranja aqui. Nós vamos ligar esse ponto ao ponto O. Ok? Então tá aqui, ó. Esse ponto até o ponto O. Forma ângulo de 90 graus, né? E vou traçar essa reta aqui. Se eu fosse desenhar do outro lado, porque a circunferência que eu vou fazer aqui, eu posso fazer do outro lado também, tá? Olha lá. Vou determinar aqui. Ok? Traçando aqui. Vou traçar do outro lado também aqui, ó. No final a gente faz rapidinho. Aqui forma ângulo de 90 graus. Eu vou determinar esse ponto aqui como ponto A. Vou chamar ele de A, certo? Que seria o raio da circunferência OM, né? Aqui seria, daqui até aqui eu tenho M, certo? E aí, o que nós vamos fazer agora? A partir daqui, eu sei que a circunferência, a circunferência final, que nós estamos atrás, ela tem raio, né? Aqui é o ponto de tangência dessa circunferência e essa que nós vamos determinar. Nós também sabemos que daqui, que o raio dessa nova circunferência vai ser a medida de O até R. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar a medida de O até R, marcar nessa reta, que eu não coloquei o nome, essa reta aqui, vou chamar de reta S, né? Tá? Vamos determinar aqui na frente, a partir do ponto A, né, com distância OR, com a mesma distância, a gente vai determinar aqui na frente já o que seria o centro da circunferência final. Tá? Então, terceiro passo, compasso com ponta seca em A e abertura OR, nós vamos determinar o ponto C na reta S. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos medir o segmento, o raio, né? O raio que nós vamos descobrir daqui até aqui, né? Olha lá, OR, certo? Tá aqui. E aí agora com essa abertura nós colocamos a ponta seca em A e achamos, né? Achamos aonde que isso acontece, aonde que isso, a essa distância é em S. Com essa abertura nós vamos determinar agora o ponto C.
ok? Que seria, já é o centro, aqui ó, o centro da circunferência que ele quer, ok? Construa uma circunferência C de centro R, né, no caso. Então eu vou até destacar isso, ó. Olha lá, circunferência, né, ok? Aí, para fazer do outro lado, faço a mesma coisa. A partir desse ponto aqui, que seria o A', eu determino o ponto C, que eu posso chamar de C2, ou C2', né? E agora, com o último passo, vou dar uma limpada aqui, né, no meu desenho, tá? O último passo é você sabe que o raio é a medida de OTR, que é a mesma medida aqui, ó, de OTR já está aqui, né? Só conferindo novamente, ó, a partir de A eu tenho o raio da circunferência. Então, com essa mesma abertura, nós vamos traçar, enfim, então, a circunferência, né? Você vai ver, vai notar que ela também vai tangenciar a reta lá embaixo, que é o que ele quer, ok? Então, o nosso desenho está aqui, tá? Eu falei para vocês que no outro vídeo, quando eu estava explicando, que essa reta aqui que foi traçada, né, ela faz, né, ela não está bem paralelo aqui à folha do caderno, à margem do caderno, né? Ela faz uma curvinha aqui, até apaguei com o corretivo um pedaço, por isso que não deu certinho aqui, né? Mas a nossa construção está correta, ok? Então tá aí a nossa construção. O raio, né? O raio aqui seria, o raio R seria aqui, né? Daqui até aqui nós temos o raio, que é o raio R, né? Certo? Essa medida daqui até aqui. Tá aí a nossa circunferência. Deixa eu... Muito bem, eu apenas passei o marca-texto, né? Ok? Eu coloquei o ponto de tangência também, é o que nós queremos, ó. Faz uma releitura do enunciado. Eu tenho uma circunferência que está tangenciando, é tangente a externa à circunferência, OM, né? E também a reta, e cujo raio dessa circunferência é a distância de O até a reta T, que seria OR. Lembrando você, eu posso construir a segunda solução, já que ele fala que é a segunda solução, ó, tá vendo? Mesma medida. Eu venho aqui nesse ponto, tá? Que eu vou chamar depois de A duas linhas. Determina o outro centro lá, que eu posso chamar de... Vou colocar agora na cor... colocar na cor vermelha, tá? Aqui esse centro que seria o C2, e aqui seria o A2, né? E agora com esse raio, que é o mesmo, você vai ver que ele vai tocar na reta T, ó, tá vendo? E eu traço o que seria a segunda solução, tá? Então, assim, o procedimento é o mesmo a partir daqui, né? A partir desse ponto aqui, tá? Então, eu tenho as duas soluções. A outra eu não vou destacar, mas eu tenho as duas soluções aí. Tudo bem? Questão 4, ó. Eu tinha parado no ponto 3 e depois um quarto passo seria, com raio CA e centro em C, traçar a circunferência C de raio R. Do lado direito, do lado esquerdo seria C1A1, C2A2, centro C2, né, traçar a outra circunferência. Mas vamos para número 5, é só seguir o roteiro, tá? Eu lembro que eu recomendei também no outro vídeo, né, que o ponto P é exatamente aqui, ó, dentro da bolinha do P aqui, certo? Então vamos lá, traçar a reta CT, que não tem segredo, né? Vamos traçar essa reta CT, ok? Seja bem preciso acompanhe essa reta aqui, né? Bem preciso quando você posicionar a régua e o grafite, porque quanto mais capricho, o seu desenho mais perfeito vai ficar, né? Em DG é assim, tá? Depois que eu tracei essa reta CT, traçar a mediatriz de T até P. Então,
Eu tenho T até P aqui, ó, certo? Vou até ligar ele, de T até P, certo? Tem esse segmento aqui. Deixa eu ligar bonitinho, tá? Como que eu faço a mediatriz desse segmento? Olha lá. É a reta que passa exatamente no ponto médio, formando o ângulo de 90 graus. Abertura maior que a metade, né? Certo? Vou fazer aqui primeiro ponto lá embaixo, no ponto P, né? Faz uma circunferência voltada para ele, tá? Não precisa fazer a circunferência inteira, faz só um arco aqui, né? Depois a mesma coisa, sem mudar a abertura, você vai colocar a ponta seca em T e vai achar a interseção desses dois arcos aí que nós traçamos, tá? Ok? Então nós temos os dois aí, os dois pontos, nós vamos determinar a mediatriz, né? Ok? E essa mediatriz, que é exatamente, né? Vou pegar uma caneta aqui, ó, ligando os dois pontos, tá? Eu tenho, vou chamar esse exatamente onde cortou aqui, ó, tá vendo? Vou chamar de ponto O, que ele está pedindo para chamar de ponto O. Então tá aqui o meu ponto O. A interseção, que nós vamos chamar de O, né? Eu acabei me precipitando no roteiro, não é a interseção da mediatriz, né? Não é exatamente na mediatriz, e sim a interseção da mediatriz com a reta que já foi traçada, a reta CT. Então é essa interseção aqui, ó, tá? Então é aqui que nós vamos chamar de ponto O, certo? Ok? Então vamos corrigir, né? Deixa eu só tirar esse ponto aqui. Ali é apenas o ponto médio, tá? Certo? E aí agora, concentro em O, que é esse centro aqui, né? E com a medida, né, de O até P, ou seja, daqui até aqui, nós vamos determinar a circunferência, tá? Lembrando que o ponto de tangência é o ponto T, né? Então, nós vamos determinar, traçar agora a circunferência que ele quer, ok? Então, a medida de O até P e centro em O, nós vamos determinar agora, ó, e nós vemos que vai passar exatamente lá no ponto T, tá vendo? Então, a nossa circunferência vai ficar aqui, ó, externa, né? Certo? Tudo bem? Então, nós temos aí, então, a conclusão do exercício, essa é a circunferência que o exercício estava querendo, ok? Então, tá aí. Sempre no final aqui, né, sendo destacado, então, o resultado, né, a circunferência, que é tangente à circunferência de centro em C, né, onde o ponto de tangência é o ponto T, né, e essa circunferência passa por P, o ponto P está aqui. Tudo bem?